Olá a todos e sejam bem-vindos a um novo episódio. A voz deste mês é uma pessoa que já admira há anos. Quem segue este podcast poderá lembrar-se de algumas pessoas que fazem parte da sua vida, que eu já entrevistei, mas não vou dizer mais que é para não estragar a surpresa. Para este episódio falámos sobre a animação e a presença portuguesa nos Oscars, a sua história numa das bandas mais importantes da música portuguesa e ainda a sua experiência enquanto mulher num mundo que muitos acham ser apenas para homens. Infelizmente. Este episódio foi possivelmente dos melhores e foi uma honra enorme ter tido esta voz como convidado. Eu espero mesmo que gostem deste episódio. Ele fica, realmente, só mesmo ele. Só mesmo ele para dizer uma coisa dessas. Não, está muito bem dito, porque depois aquilo aparece na net, é uma treta. Eu não me teria lembrado disso, mas à próxima vou-me lembrar. Pronto, nós já estamos a gravar. Antes de mais... Exato. Antes de mais, obrigado por teres aceito o convite. Parece. O convite. Pronto, uma das perguntas que eu faço sempre a todas as pessoas, visto que nós não vamos falar de identidades aqui, é saber como é que tu te identificas. Como tal, pergunto quem és tu, como é que te identificarias? Como é que eu me identifico? Olha, uma pessoa confusa, difícil de identificar. Sou música, sou artista plástica e é isso, faço de tudo um pouco. Sim, porque tu, lá está, focas-te na música, mas também tens várias vertentes dentro da arte. Seja ilustração, escultura, animação... Ou seja, tu tocas em tudo do mundo artístico. Há alguma... Pronto, lá está, os teus estudos também foram focados na arte. Tens um mestrado e tudo em ilustração científica, se não estou em erro. Certo. E como é que consegues balançar estas ligações todas? Tudo bem que é tudo arte, mas mesmo assim cada uma tem que ter o seu foco. Elas não são muito balançáveis. Eu acho que a coisa vai acontecendo a espaços. Às vezes sou uma coisa, outras vezes sou outra. Não dá para pôr tudo a funcionar ao mesmo tempo, porque todas elas precisam de tempo, precisam de espaço para acontecer, e se eu estiver em concertos não consigo... não há grande cabeça para estar a pensar noutras coisas. Isto são tudo... áreas em que tu precisas de ter tempo para pensar. Não são coisas automatizadas e pronto, e então não dá, se estamos numa altura complicada de concertos é mais difícil estar a fazer outro tipo de produção artística, não é? Depois a ilustração foi uma coisa para a qual eu fui um bocadinho para fugir mais ao mundo artístico, mais... não é conservador, mas é aquilo que nós temos quando saímos da faculdade, não é? A ideia das exposições, desenvolver-se o teu trabalho artístico. Eu não me dei muito bem com essa ideia, então decidi ir para a ilustração, porque a ilustração tem uma outra vertente, não é? Uma coisa que tu trabalhas, podes ter um trabalho autoral, mas trabalhas muito para outros trabalhos, para objetivos. E eu acabei por ir por aí, como também tinha o curso de stop motion, também comecei a trabalhar, foi o meu primeiro trabalho, na verdade, assim já em adulto, foi trabalhar para a animação, para o José Miguel Ribeiro, e pronto, e tem sido por aí, vou trabalhando um bocado em tudo. Porque ainda hoje és freelancer, para todos os efeitos. Mais ou menos. É um bocado ingrato o ser freelancer às vezes, especialmente aqui em Portugal. Olha, não sei como é que é ser freelancer nos outros sítios, nem sei, porque isso são tudo questões... legais e burocráticas que eu não sei como é que funcionam nos outros sítios. Aqui, sei lá, é ingrato. Depende do tipo de freelancer que tu és, não é? Porque se és um freelancer, mas na verdade tens uma espécie de... É um contrato que não é um contrato, que é uma grande parte, são os tais falsos recibos verdes, não é? Nem sequer é o meu caso. Eu, quando estou a recibos verdes, eu estou mesmo a fazer um trabalho esporádico. Por isso faz sentido. Pois o que é ingrato é o modo como se passam os pagamentos de segurança social e todas essas questões. Parece que arranjam sempre maneiras de saltar ali aquela bolazinha do legal para tentar salvaguardar alguma coisa. Mas é o que nós todos fazemos também, não é? É por isso que as pessoas estão a abrir empresas. As pessoas abrem empresas para contornar coisas que, enquanto recibo verde, ficam a perder. Portanto, tu perguntas-me se eu sou freelancer. Sou, mas não sou recibo verde, porque entretanto tive que arranjar aqui uma maneira de me safar um bocadinho melhor. Achas que a pandemia trouxe-te alguma salvaguarda? Ou seja, pronto, a pandemia trouxe possivelmente uma das maiores quedas no que toca ao mundo da música, especialmente por causa da questão dos concertos e tudo mais. Conseguiste aproveitar esse tempo em isolamento para trabalhar na tua arte só?
Nada, de todo. Passei o isolamento a fazer pão. Foi a coisa mais parecida com a escultura que eu fiz. Aliás, adorei por causa disso. Fazias aqueles desenhozinhos no pão, com a espiga? Não, eu estava contente se o pão saísse bem. Não precisava de fazer desenhos. Não saiu bem? Não... Saíram bem, mas os desenhos não fazem falta. Eu não consegui. Eu vi essa moda de fazerem pão na... Mas foi uma coisa estranha, sabes? Aquilo realmente tornou-se uma moda, mas no início, e com o pânico, houve quem enchesse a casa de papel higiênico, houve quem Ainda hoje não percebi o porquê. Pois, pronto, faz lembrar há uns anos atrás, quando toda a gente de repente queria comprar açúcar e os supermercados obrigaram-nos todos a um pacote de açúcar por família. E eu fiquei, como é que é? Não é um bem essencial o açúcar? Pronto, o papel higiênico ainda assim, quando as pessoas imaginam limpar-se à mão, sim. Não veem outras hipóteses em casa. É um bocado chato, embora haja outras hipóteses. Desculpa, perdi-me. Estavas a falar do fazer pão, antes de se tornar moda. Pois, aquilo tornou-se uma moda, mas antes de se tornar... Foi tudo muito rápido, não é? No espaço de uma semana tornou-se uma moda. Mas houve ali um espaço de uma semana em que eu acho que toda a gente pensou, de alguma maneira pensou mesmo que foi: eu tenho que me safar sem sair de casa. E há o básico, que é pão. Eu, por exemplo, comprei uma iogurteira. Aliás, não comprei, tinha uma antiga que lá uso. E, portanto, safas-te ali só precisas de leite. Embora tenhas que comprar na mesma, mas com um produto conseguias diversificar. E a história do pão tem outra coisa, tem uma beleza... tu fazeres a coisa com as tuas próprias mãos, e quando finalmente tens tempo acabas por fazer essas coisas. O pão não é como fazer escultura, não é? É uma coisa que tu não precisas propriamente de dar tempo do teu pensamento àquilo, é uma coisa muito automatizada. Quando tu entras no processo já só estás a mexer com as mãos, e isso na verdade foi uma coisa que soube muito bem. E ainda hoje fazes pão? Não. Agora já não vale a pena? Não, agora não tenho tempo. Felizmente, é bom sim. Fala-se agora muito da animação, especialmente por causa que nós temos um filme português que está muito bem encaminhado para vencer o primeiro Oscar Nacional, o Ice Merchants. Não sei se já tiveste tempo para ver. Ainda não vi, mas o produtor é um amigo meu, é o Bruno, o marido assim da minha melhor amiga, e eu fiquei muito, muito feliz. Não acontece todos os dias, não é? Por acaso já tive a possibilidade de ver, inclusive estava lá o realizador, vi no Cinema Batalha no Porto. Aquilo era uma sessão do Indy Júnior. Por acaso eu estava lá no Porto com a minha namorada e uma amiga minha disse-me: olha, tu queres vir ver a curta-metragem? E eu, como assim? Está aqui no cinema Batalha e como, pronto, sou estudante ali de ESMAI. Ok, pode ser. Estávamos lá de visita, ela tinha de lá a trabalho, eu fui ter com ela, fomos e eu fiquei apaixonado pela curta. Aquilo é lindo, é linda a curta. Eu fiquei, uau, isto é mesmo... Eu ainda não vi. O meu filho viu ali no Play, que é aquele festival de cinema para crianças. Uhum. E ele achou muito dramático. A sério? Ok, tem o seu quê de drama. Admito que tem o seu quê de drama, mas ao mesmo tempo é uma história bonita. Mas é uma história bonita. Especialmente porque, lá está, não há diálogos. Não há diálogos. E eu acho que isso acaba por... Se calhar é daí que vem o drama, não sei, digo eu. O facto de não haver uma voz a comunicar com quem está a ver. Acho que foi aquilo que ele apanhou da história. Eu, como ainda não vi, não sei. Mas acho que a história, não sei, há alguém a viver na barriga de alguém? Isto é possível? Não. Não? Foi o que ele me contou. Não. Agora estamos a tentar... Não há. Então pronto, então se calhar havia outros. Mas tu sentes que a animação portuguesa, daquilo que é, pronto, a tua experiência na área, tem vindo a evoluir ou durante muito tempo ficou um pouco estagnada num certo estilo de animação? Eu acho que isso não existe. Quando as coisas existem há muito tempo, elas têm sempre uma evolução. Claro que sim, até porque em termos de animação a tecnologia é muito importante e a tecnologia tem avançado muito. Por isso é claro que tem havido uma evolução. Claro que sim. Depois em termos de... Olha, que a nossa evolução seja um bocadinho mais lenta que noutros países é natural, porque nós não temos o mercado que os outros países têm, né? Basta olhar para a Espanha. A Espanha tem um mercado de cinema que Portugal não tem, nunca na vida, e em animação é a mesma coisa, é cinema, não é? É uma área muito específica do cinema e para a qual vive-se só de apoios, claro, e os apoios para a parte da animação não hão de ser tantos quanto para o resto. Sim. Portanto, é claro que a evolução faz também em função do dinheiro que tu tens para investir numa coisa, e as equipas são muito pequenas, não são muito bem pagas, as coisas têm sempre que ser feitas num espaço de tempo mais curto
porque é o dinheiro que tu tens, mas tendo em conta todas essas limitações, eu acho que tem evoluído e muito. Mas também não é só em termos de tecnologia, porque tu podes fazer uma coisa em stop motion e de ser, que é o mais clássico que há, não, quase. Claro que já não se faz tanta animação completamente desenhada à mão, não é? As coisas passam todas por um processo digital. Mesmo o stop motion, claro que sim, não há como fazer de outra maneira, já não andas a fazer a coisa só com a câmerazinha. Sim, aqueles bonequinhos com o suporte em arame. Não, os bonequinhos são completamente assim, isso faz-se completamente ainda assim. é tudo o mas resto. É muita coisa de pós-produção. Claro, também ajuda. Mas lá, eu acho que a animação acaba por ter essa magia já por causa disso, porque uma pessoa quando começa a ver os vídeos de como é que as coisas são feitas, o frame a frame, é mágico, a animação tem mesmo esse quê de magia. Uma pessoa às vezes dá por garantido, bonecada. Não é bem bonecada, esta bonecada tem muito por trás. Tem equipas extensas, tem horas e horas. Às vezes uma cena só foi filmada em 2, 3 semanas ou mais. Porque há sempre aquele... E depois é aquilo que me faz mais confusão, é o movimento. A média é 4 de um bom animador em stop motion, dependendo da cena, mas 4 segundos por dia de animação. 4 segundos. 4 a 6, dependendo. E às vezes pode tudo ir abaixo bastando o movimento de uma mão estar errado. Sim, ou o set tremer, que é uma coisa que não é suposto acontecer, ou haver um problema na luz e só percebes no fim que há uma oscilação de energia e a luz está a piscar e tu só vês ao fim do dia. Isso é quando uma pessoa já está cansada, dá mesmo vontade de bater com a cabeça na parede. Imagina como é que isto cansa, não é? Pois. Estás ali um dia inteiro a fazer micromovimentozinhos. É de loucos. Serias capaz de fazer um filme de animação nesse sentido? Não, eu não animo, eu só construo. Eu faço a construção das coisas, não faço animação. Sentes que a construção permite fazer uma maior amplitude daquilo que são os teus conhecimentos na área artística? Ou seja, porque tu já construíste também, penso que cenários para peças de teatro. Como é que se processa o teu jogo mental no que toca à construção artística? Como é que tu desenvolves as tuas ideias? São coisas diferentes. A construção para estas coisas e a construção para as minhas. Estas coisas são coisas que são de outras pessoas, não é? Eu estou a trabalhar para outras pessoas. Ou seja, o que eu tenho que fazer é arranjar soluções, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E a parte de fazer marionetas para stop motion ou cenários, ela é muito desafiante, é um bocado de doidos, porque tens que arranjar soluções, tens que pôr as coisas a funcionar para quando o animador estiver a trabalhar aquilo resultar. E o boneco conseguir mexer-se bem e não se desmanchar. Enfim, as coisas têm mesmo que funcionar. Quando fiz a cenografia para teatro, não é bem isso, porque são coisas mais simples, são coisas para ver. Na animação eu tenho que fazer coisas para serem mexidas, são objetos que funcionam. Em cenografia, pelo menos daquilo que eu fiz, foi sempre mais de pintura, escultura, baixos relevos, pronto, é diferente. Ou seja, há um momento de planeamento e depois é fazer. E vais lidando com as dificuldades da coisa à medida que fazes, mas já definiste o que fazes. No trabalho artístico próprio é muito mais difícil, porque tens toda a parte do pensamento que acompanha o fazer e depois depende muito de como estás, em que ponto é que está esse pensamento, se estás a conseguir trabalhar, se estás a conseguir produzir, se não. É uma maneira de trabalhar completamente diferente. O objetivo é outro, não é? Tu tens o objetivo muito definido, concluir aquilo, uma marioneta, 2, um cenário, ok, está definido, fazes. No outro, é quase, pelo menos no meu caso, e aquilo que tem sido mais recentemente, é uma coisa que se vai descobrindo e que se vai desenvolvendo à medida que se vai trabalhando. É muito mais... não sabes o que vai acontecer. É uma incógnita constante. É uma incógnita constante que vai reduzindo à medida que trabalhas. Quanto mais trabalhas, menos incógnitas. Sim. Menos incógnitas tens. Porque tu tanto trabalhaste na cenografia de peças de teatro como também participaste indiretamente em produções teatrais. Uma delas foi uma, inclusive, que eu te falei, foi a Aurora, em Carnito. E eu até tinha dito que estavas a tocar baixo e tu disseste não é baixo. Não é baixo, é guitarra e módica.
Como é que surgiu esse convite e a ideia de fazer aquilo daquela maneira? Porque eu fiquei pasmado com aquilo tudo. A forma como aquilo que tu estavas a tocar condizia perfeitamente com o que estava a acontecer à minha frente com os atores. Isso é bom de ouvir. Já para não falar que estavas a beber um vinho que eu, por acaso, achei que parecia bom. É verdade. Era a única que tinha direito a isso. Os outros estavam a trabalhar maduros. Não podiam. Sim, principalmente para uma pessoa que não toca guitarra, normalmente, como eu, não é? Toco baixo. Eu gosto muito de tocar vários instrumentos, mas, claro, aquilo que eu tenho tocado mais é baixo. Entretanto, fui deixando de tocar guitarra. Quando voltei a ela é sempre mais difícil, porque é muito uma coisa de prática. Então as coisas que eu fiz eram coisas bastante simples, mas isso surgiu, não foi bem um convite para essa peça, aquilo foi uma companhia de teatro que se fez, uma grande amiga minha, a Patrícia Guerreiro, que decidiu que havia de concretizar o seu sonho e fazer uma companhia de teatro e convidou-me, eu fazia parte da companhia de teatro e estava encarregue da parte da cenografia, da música, dos cartazes, da música quando houvesse, não é? Quando fizesse sentido. E foi assim, só que aquilo calhou abrirmos a associação no mês em que rebentou a pandemia, portanto não correu bem, não é? Mas ainda se fizeram 3 peças, acho que foram 3, houve uma quarta que ainda teve cartaz, mas depois acabou por não acontecer. Nessa peça, essa foi a primeira, a Aurora, em que eu fiz o cartaz e fiz a música. Depois houve uma outra a seguir que era o Herói, e em que eu, em vez da música, estava a fazer, vamos lhe chamar cenografia, mas não eram desenhos projetados. No fundo era praticamente a única cenografia que havia para a peça, e que é um set que eu tenho à minha frente, montado, e que vou pintando com tintas mesmo, não é digital, é completamente analógico, e há uma câmara que filma e que vai projetando aquilo. Portanto, foi uma peça completamente ilustrada do princípio ao fim, assim. Mas tu sentes algum nervosismo ao fazer esse tipo de interação com peças de teatro em comparação com o teu trabalho enquanto música? Claro que sim. São coisas que não... Aquilo está completamente rodado. Às vezes corre melhor, outras vezes corre pior. Isso é como toda a gente. Mas para já somos 4 em palco, portanto, se eu tiver ali um momento menos bom, há 3 pessoas que cobrem a coisa, não é? Então, ou seja, que é o que acontece em banda, quando um falha, tens os outros todos a fazer com que aquilo continue a soar, ainda assim. Estando sozinha em palco é muito mais difícil. É claro que eu não estava sequer em palco, eu estava de lado. Exato. A coisa era sobre a peça, sobre os atores, mas ainda assim eu era a única pessoa que estava ali com a parte da música, por isso, se correr mal, é muito difícil lidar com isso. Porque eu achei muito interessante da peça, foi aquilo que eu estava a dizer, que cada movimento que os atores tinham de fazer eram acompanhados por um riff próprio da tua guitarra e parecia mesmo perfeito, o encaixe era mesmo aquele, e eu fiquei em certas partes, acho que foi um momento em que a peça já estava a escalar para um momento um pouco mais dramático, já mais perto do final, em que a forma como tu estavas a tocar e aquilo estava a encaixar na peça, eu fiquei genuinamente com medo de que alguém se magoasse a sério. Como aquilo era de um espaço tão pequenino, aquilo foi no Centro Cultural, acho que é Centro Cultural de Carnide. Aquilo é um pouco depois do Colombo. Pois, aquilo é ali em Benfica, olha, agora também não me lembro do nome. Aquilo é um sítio, é um polo artístico importante, com uma série de coisas. Aquilo é a 10, 15 minutos a pé da minha casa. E eu fiquei, não sabia que isto estava aqui. Porque aquilo passa despercebido. Sim, e a própria, tu entras no sítio, aquilo é livros, é cerâmica, aquilo é bonito. Sim, é muito... Mas passa muito despercebido, por acaso. Eu achei aquilo muito interessante, porque são estes pequenos polos, assim, que uma pessoa fica... Lá está. Foi uma das coisas que eu, por acaso, quando vim para Lisboa há 6 anos atrás já, que eu fiquei, fiquei apaixonado pela cidade por causa disso, que é, em cada esquina tens um teatro, tens um sítio que dá concertos, tens exposições. Lá no Algarve, de onde eu sou, se quisesse ir a algum lado, tinha que ir para Faro. Era obrigado. Sim, o Algarve não é fácil. Mas ultimamente tem melhorado. Por acaso, acho que desde que saí de lá que aquilo tem melhorado. Tem que melhorar. Aquilo não é o Teatro de Carnide, é a boutique. Teatro de Carnide é outra coisa.
O teatro acho que é mais em frente ainda, do outro lado da estrada. Sim. Aqui é uma boutique cultural. Estou a tentar aqui, mas não estou. Por acaso não tenho aqui o meu telemóvel, já o guardei, mas não há problema. Isso é que eu tive sempre dificuldade. Olha, não sei. A gente já... Pronto, é encarnido. Sabemos que aquilo é encarnido. É por trás do Colombo. É por trás do Colombo, exatamente. Exato, é por trás do Colombo. Tu trabalhas, nos teus projetos artísticos, estavas agora a falar da Azenha, com uma pessoa que é o teu melhor amigo há 20 anos, mas mais recentemente, mas depois metade desse tempo é também o teu marido. Pois, já não é assim tão recentemente. Na altura que a última vez que eu vi isso escrito foi numa entrevista que tu deste à Comunidade de Cultura e Arte e na altura eram casados há 10 anos. Entretanto já passaram uns aninhos, portanto... Entretanto já passaram para aí uns 5. Portanto já são 15 anos de casamento. Como é que é ter um apoio como esse na tua vida profissional, para além da tua vida pessoal? Pois, não é um apoio, é mais uma cumplicidade, não é? E, epá, é incrível, é muito bom. Depois também tem os lados difíceis de levar para casa o trabalho. Sim. Essa parte é chata, não é? Principalmente quando as pessoas discordam em coisas, fica muito chato. Mas ao mesmo tempo a partilha também é muito grande. E isso é incrível. Ainda ontem fui ter ali com ele. Nós estamos aqui no meu ateliê, na sala ao lado. Estás a ouvir? Sim. Pronto, ele entretanto chegou, portanto ele está a tocar ali. Ok. Então é tudo aqui neste complexinho. Sim, eu vim para aqui acho que em 2012 e em 2017 vagou uma sala e veio ele. Porque dá jeito, não é? A pessoa precisa de espaços fora de casa para trabalhar, em casa isto não dá. Imagina isto em casa, não era preciso uma casa... Uma boa casa. Deste apartamento gigante. E mesmo assim, este espaço onde nós estamos atualmente, em Lisboa, não pagavas menos do que 500 a 600 euros sem despesas. Felizmente estou muito longe desse valor aqui. Não, e ainda por cima estamos localizados aqui ao pé da estação de comboio de Santa Apolónia, portanto... Por acaso é uma vista bonita. Por acaso. Só por acaso é bonita. É assim sobre o Tejo, é tipo... É bonito, incrível. Isto não é uma zona muito barulhenta, pois não? Barulhento, é super barulhento. Como passa aqui em baixo? Como estamos aqui no 9º andar, eu pensei, se calhar o barulho não é tão grande. O barulho sobe. Ixi, bem, para uma pessoa que tem que estar em paz, deve ser espetacular. Não preciso estar nesse tipo de paz. Eu preciso estar em paz. Quer dizer, não é completamente isolada do mundo. Claro. Mas sim, por exemplo, para gravar aqui não daria. Mas falando dessa cumplicidade que estavas a perguntar, ainda ontem eu estava aqui, eu preciso de fazer som para uma peça de vídeo que tenho e queria ser eu a fazê-la, mas entretanto não tenho tempo, não vou conseguir. Pronto, atravessei o corredor e fui pedir ao Rui se me podia fazer isso. Por isso é uma cumplicidade que dá muito jeito. Olha, fazes-me este som, eu prometo que hoje faço eu jantar. Pode ser? Não é bem esse o esquema, não é bem essa a troca. Eu faço isso com a minha namorada. Eu cozinho, mas tu lavas a louça, por favor. Mas é outro tipo de coisa, não Sim. é? Tipo, tu fazes uma banda sonora, eu vou fazer o jantar, acho que alguém aqui fica a perder. Depende, se cozinhares bem, vale sempre a pena. Cozinhar também é melhor a dois. Isso é verdade. A minha namorada eu gosto muito de cozinhar por acaso com a minha namorada porque eu digo sempre, olha, eu corto os vegetais, eu meto tudo no tacho, fico aí sentado e bebo um vinho. Se precisar de alguma coisa, até eu vou à dispensa. E ela, pronto, olha, não quem sou eu para dizer que não. Exato. É uma boa troca. E mais recentemente também, o teu marido juntou-se a um grupo que tu por acaso já fazes parte. Coitado, parece que não tem direito a nome. Não pode, porque senão as pessoas vão saber quem tu és. E nós não queremos que as pessoas descubram quem tu és. Já podias ter dito isso. Eu disse logo no início que não vamos falar nomes. Então já Vou-me divertir a editar. Vais ter que fazer edição. Sim, mas isso é o menos. Difícil. Eu por acaso, eu nisso não me importo, por acaso gosto muito de editar, só acho que é relaxante. Estar uma pessoa sentada na sua secretária, fones, estar ali, corta, cola. Pois é, escapou-me esse grande pormenor. E ele juntou-se a um grupo de amigos que tu tens, já há 20 anos. Um grupo de amigos, por acaso, dizem que se faz música por aí. Como é que tem sido essa viagem de 20 anos? Vocês têm quase tantos anos de banda como eu de vida. Não sei se para quem é que isso é bom. Sabendo que eu já vos ouço há pai 15. Portanto, já vos ouço há alguns anos. Bolas, começaste a ouvir com que idade? Ora, 11. Mas foram os teus pais? Não. Lá está, eu sou apaixonado por rádio. Então, sempre que eu ia navegando, eu obrigava os meus pais a deixarem mexer na rádio. E por isso é que eu acho que desenvolvi o bichinho da rádio e é o que eu quero fazer da vida, é rádio. E eu sempre horas e horas a ouvir rádio, em casa ouvia rádio
e comecei a ouvir as vossas músicas. Antena 3 especialmente. E eu não conheço esta banda. Comecei a pesquisar na internet. Foi aí que eu descobri o vosso primeiro álbum e eu fiquei... Uau! Tanto que tenho todos os álbuns em casa já por causa disso. Aos 11 anos. Não vai explicar o porquê de eu ter muitos problemas, mas pronto. Há coisas... Espero que não. Sim, Espero não ter responsabilidade não vou culpar nenhum dos 4. Não te preocupes. Dos 4 na altura dos 5. Sim. Na altura ainda era 5. Ainda era 5. Depois Mas... passou 4. Depois teve aqui um momento mais recentemente. Sim. A 3, que não foi bem a 3. Foi sempre a 4, não Sim. é? E agora voltou a ser 4. E agora é 4 definitivamente. Pá, tem sido... Pronto, são 20 anos. Por isso há sempre momentos bons e momentos maus. E já passámos por alguns, não é? Mas enquanto houver vontade de continuar a fazer música, os momentos maus vão-se ultrapassando. Pronto, ficam marcados, como para toda a gente, não é? Toda a gente passa momentos maus, as coisas não se esquecem propriamente, mas ultrapassam-se e tentamos continuar a fazer com que funcione. Vocês, numa entrevista que deram há uns anos atrás, penso que foi para a Blitz, acho que até foste tu que disseste que enquanto vocês fizerem música e as pessoas à frente do palco são jovens, vocês estão no bom caminho. A partir do momento em que começarem a ver pessoas da vossa idade ou mais velhos à frente do palco, é sinal que não estão a atingir as pessoas mais novas. Não sei se foste tu ou se foi outro. Isso é uma coisa, sabes que isto é entrevistas e depois de 20 anos, às tantas já todos nos repetimos uns aos outros. Há um que às vezes um dia lembra-se de dizer uma coisa, todos nos identificamos com aquilo e passamos todos a usar a voz uns dos outros, não é? No fundo, isto é uma banda, é quase como se fosse uma entidade que fala por si, mas que tem... Ela fala por si, mas tem em nós 4 vozes. E é natural que nós tenhamos opiniões diferentes em muitas coisas, mas às tantas também há muitas em que achamos o mesmo e acabamos a... E depois todos nós, em concordância, vamos roubando. Mas isso também faz parte do facto de, lá está, são uma banda, mas também são, acima de tudo, um grupo de amigos. Porque vocês sempre... Lá está. Eu acho que foi agora há pouco tempo. Foi inclusive o que meteu no Instagram um post a celebrar os 20 anos de banda. E lá conta a história detalhada. Vocês no carro ouvirem o vosso primeiro CD masterizado, tudo. Ou seja, isto é uma viagem completa. Há algum momento destes 20 anos que para ti te marcou mais? Pá, é difícil em 20 anos fazer um resumo assim. Há vários momentos que marcaram, mas eu não sei se há um momento mais importante que outro. Estás a ver? Acho que a coisa é feita... Todos os discos são momentos importantes. Há discos que me tocam mais do que outros. Mas não há um momento que eu te diga assim, olha, isto é que foi. Pá, não há. Porque, entretanto, há uns anos nós poderíamos responder concerto em Paredes de Cora foi incrível, o primeiro. Entretanto, já tivemos outros, não é? E as coisas vão-se substituindo. O que é importante são os 20 anos e tu olhares para trás e teres esta sensação de que é uma coisa que vale a pena e que continua a valer a pena. Eu gosto de fazer esta pergunta assim de retrospectiva porque faz-me lembrar aquelas entrevistas assim mais básicas em que a pessoa pergunta: então 20 anos, o que é que vocês gostam mais? Eu acho que essa pergunta é feita só mesmo para encher chouriço, porque são 20 anos, as pessoas não são obrigadas a lembrar-se de tudo. Mesmo que tu há bocado estavas a dizer que te lembras de todos os concertos, há coisas que falham. São 20 anos, estamos a falar de uma vida de uma pessoa adulta já, completa, do início ao fim. Olha, esse concerto que me estavas a falar de 2017, eu não me consigo lembrar do sítio. Se eu vir uma foto do sítio, eu depois já percebi, já é descampado, sei. é tudo terra batida. Terra batida, cheio de barraquinhas dos cursos da faculdade. E depois tínhamos o estúdio, que era num contentor de metal. Mas tenho aí uma t-shirt que virou um pano, um trapo, essa coisa preta. Sim. Que é talvez o nosso primeiro concerto no Algarve, no Peixão. Eia bem, no Peixão. No Peixão. Meu Deus, eu não sabia que havia concertos. No Peixão. Eu não sabia que havia concertos no Peixão. Agora, eu acho que já não há, mas... Eu não sabia. Pois é. Rock na Ribeira, Peixão. 9 de junho de 2008. 2008, portanto, já passaram. Nós os... E meio. Por acaso pensava que era Funk System. Funk com manteiga, muito bom. O nome das bandas acaba sempre por ser uma grande influência também do vosso estilo musical, mas o vosso nome surgiu de uma pessoa em concreto que eu achei incrível a história, porque
eu nunca esperei que fosse um nome para a banda. Ou que o vosso nome surgisse de uma pessoa a sério. Eu pensei sempre, bom, este nome, claramente isto deve ser uma bebida, uma pessoa linda, não sei. Mas quando vocês apresentaram o álbum, que é o meu segundo álbum favorito, eu fiquei, como assim existe uma pessoa com este nome? Como é que é possível existir uma pessoa com este nome? É simples, é italiana. Também tens essa magia aí, por ser italiana. É italiana. Opa, os nomes são sempre uma treta. É sempre uma coisa complicada e, portanto, há sempre montes de hipóteses em cima da mesa e depois vais riscando e há sempre alguém que acaba a ter que ceder em alguma coisa. Pois, o que ele disse qualquer coisa não Era achava uma do nome. artista de cabaré. Exato. Mas, na verdade, tinha um bocado esse feeling de coisa de cabaré. Mas pronto, não tem nada a ver. E os nomes têm essa coisa no início. Eles levam-te para algum lado e depois deixa de ser. Isso depois, um nome é só um nome. Qualquer nome... Sim. E ao fim de 20 anos tornou-se um marco na música portuguesa. Lá está, estranha-se, depois entranha-se. Eu acho que não foi só ao fim de 20 anos que se tornou Sim, um marco. efetivamente. Estranho. E isso é que era uma coisa que nós não esperávamos e isso aconteceu até relativamente cedo. Conseguir um espaço próprio dentro da música em Portugal. E isso é muito bom de sentir também, não é? Que fizeste uma coisa que não fizemos nunca com essa... Eu acho que as bandas que funcionam nunca são feitas dessa maneira, não é? Há projetos que são um projeto para funcionar logo de início. Não é o caso desta banda, nem da maior parte das bandas, eu acho. Não, por lá está vocês... Nenhum álbum é igual a si. Ou seja, cada álbum tem a sua história por trás. Por exemplo, o mais recente, eu acho que é mais um álbum... Posso estar enganado aquilo que estou a dizer, mas sinto que é mais um álbum de passar uma mensagem de ativismo. Nós já falámos disso em vários sítios, mas é que o último álbum tem este contexto pandémico todo por trás, não é? E então é natural. A parte da música, não, ela até foi feito antes, mas depois a parte das letras, que é a última coisa a ser feita, foi feita em casa. Com as notícias que todos vimos, e portanto é natural que as coisas sejam feitas em função do contexto que estão a ser vividas, e era um contexto muito forte, muito, muito impositivo, e foi difícil sair dessa realidade. Não é uma coisa para hastear bandeiras, não é essa a intenção. Fomos todos para a rua com tochas. Não é nada disso, com tochas, bolas, vamos já queimar tudo. Mas pronto, foi isso, acabou por ser uma consequência do tempo que estávamos a viver. Tu auto-intitulas-te como uma mulher numa banda de homens. Eu auto-intitulo-me. Eu acho que lembro de uma entrevista qualquer que tu tinhas dito isso. Acho que foi... Quer dizer, é óbvio, não é? Sim. Sou a única ali. Sim. Que não tem bigode, portanto, por enquanto. Não há nada mal nisso. Há que aceitar o bigode. O meu ainda está a crescer, efetivamente. O meu também. Talvez daqui a uns anos ele apareça em força. Como é que é... Isto se calhar é aquelas perguntas que se calhar já respondeste muitas vezes, mas... Como é que é ser uma mulher no mundo das artes? É uma pergunta que se calhar já respondeste muitas vezes, mas... Não, por acaso a pergunta costuma ser como é que é ser uma mulher, a única mulher numa banda. E a minha resposta costuma ser, não sei sequer o que é ser outra coisa, não é? Sou uma mulher na vida, eu nasci mulher. Portanto, uma mulher na vida. Isto soa bem. Voltamos outra vez à razão do nome. Eu nunca fui um homem numa banda, portanto eu não sei como é que é ser outra coisa que não uma mulher numa banda. É a minha realidade desde que nasci. Por isso não te sei responder. Para mim é ser uma pessoa numa banda. É o que é. No início para mim era complicado. No início da banda era uma coisa como se eu tivesse sempre que estar a provar a alguém que não estava ali por ser mulher, estava ali porque tocava, porque éramos amigos e pronto, quer dizer, ninguém questiona um homem numa banda porque é que tem que se questionar uma mulher, mas na verdade, e mesmo quando me vinham dar os parabéns e davam os parabéns a mim e não davam aos outros, eu sentia que sou uma mulher, não estavas à espera. Exato. Uau, superaste as expectativas. Superei as expectativas, é um bocado chato, não é? Estás sempre a sentir que estás sempre a ser avaliado. Sim. A mulher, pá, ela, uau, e não traz um decote. E está aqui
e até faz isto, Até é. faz Por acaso, isto olha, se bem, fosse. se fosse, pá, é chato, percebes? Não podes ser só uma pessoa normal numa banda a fazer a tua cena, bem ou mal. Um homem quando faz mal, pode não ser teve um mau apontado, dia. Está uma num dia mulher- não. Pá, sim, ou ninguém quer saber, estás a ver? Uma mulher quando falha ou quando faz bem, tem que se notar. Se ela fez bem, uau, fizeste bem. Se fez mal, nota-se que estás na banda porque davas a dormir com não sei quem. Exato. Há sempre essa Há desculpa. sempre uma justificação para tudo, para o bem ou para o mal. Há sempre uma razão para... É sempre notado. E essa parte foi complicada para mim. Pá, de resto, no mundo das artes, não te sei dizer, sabes? Eu tenho tendência, eu gosto de olhar para mim como uma pessoa com as mesmas capacidades que as outras. E sempre fazer isto. Eu sempre me considerei feminista, mas vejo hoje que o meu tipo de feminismo não encaixa muito bem no feminismo que se pratica. Eu acho que as pessoas são pessoas e deviam ser só todas ter os mesmos direitos, têm as mesmas capacidades, têm capacidades diferentes, são pessoas diferentes, não é? E há de facto diferenças entre mulheres e homens, mas em termos de capacidades e de direitos, eles são os mesmos, e é triste que tenha que se andar sempre a distinguir quem é que faz o quê, é uma situação um bocado... É chata. É chata. Tu sentes que a sociedade está a melhorar no que toca às visões de é mulher, ela não vai conseguir fazer isto, ou ela vai precisar de um homem para conseguir fazer isto. Tu sentes que... Acho que isso, claro que sim, dependendo das sociedades em que estás a falar, mas claro que sim. Agora, não deixa de ser estranho que quando comemores o Dia da Mulher, e ainda este ano não sei como é que foi há 2 dias, Sim. mas ainda há uns anos atrás andava a Câmara de Lisboa a oferecer rosas às mulheres. Pá, isto é patético, porque continuas a associar à mulher um lugar de fragilidade, delicadeza. De delicadeza, e tudo bem, podemos todos ser delicados e delicadas. Não acho que isso tenha que ser o que define uma mulher ao ponto Sim, de, na comemoração do temos dia que obrigatoriamente te oferecer uma flor. uma Eu adorava receber flores. Se me oferecesse uma flor, eu ficava Eu deliciado. também gosto de flores, acho Eu adoro flores. lindas. Por alguma razão tenho um cravo tatuado no braço. Pronto. Mas é isso, olha, podia-se oferecer um cravo, sempre era um símbolo de Especialmente em força, já que Portugal. são símbolos, não é? Exato. Acho um bocado triste que ainda se associa a delicadeza e a fragilidade às mulheres, não é? Tendo em conta aquilo que toda a gente passa no nascimento, um símbolo de força seria muito mais importante do que o de fragilidade. Mas, é o que há, vai lá devagarinho. É preciso irem pessoas para a rua para fazer barulho, para se conseguir um lugar, pelos vistos. E porque muitas vezes parece que está a sair para a rua a manifestar-se por uma coisa que deveria ser standardizado para todos, não devia ser... Claro, mas pelos vistos continua a ser necessário manifestar-te para conseguires esse lugar, não é? Eu cruzo os dedos pelo dia em que não seja preciso nada disso. Não me faz sentido, nunca me fez sentido, até há pouco tempo, em que acho que finalmente consegui perceber as coisas de outra maneira. Nunca me fez sentido haver um dia da mulher. Porque um dia da mulher, quando tu tens um ano inteiro, tens uma vida inteira e tens um dia por ano que te é dedicado. Não há um dia do homem, não é? Não precisas. São de outros dias todos. Sim, exato. Os homens são... o macho, não precisa dessas fragilidades. Não é isso. Ele não precisa porque simplesmente ele tem o poder dos dias todos do ano. E é tão triste precisares ainda que haja um dia que é necessário para se refletir sobre as conquistas das mulheres. É um absurdo. É um dia em que tu dás toda a atenção às mulheres para depois, nos outros 364 dias, se for preciso, chegas a casa, agrides, falas mal ou tratas mal as mulheres na tua vida porque não tens paciência para as aturar. Ou seja, acaba sempre por ser lá está, é como aquelas pessoas que dizem-se super religiosas, que vão à igreja pedir perdão e não sei o quê, e dizem, não, eu vou para o céu e porque dou esmola à igreja e tudo mais, mas depois na rua, quando alguém tenta falar com elas, são as pessoas mais arrogantes se for preciso. São as pessoas que olham para ti de cima para baixo e pensam tipo, estás a falar comigo porquê? Onde é que te dei autorização para te aproximar? As pessoas engavetam as coisas, não é? E a religião também está engavetada na vida das pessoas. Tu podes ser religioso, mas quer dizer, ou ser
ser religioso quer dizer teres uma religião, ou podes não ser praticante, ou podes ser praticante, mas só praticas quando estás a pensar nisso. Quando dá jeito. De resto é só uma pessoa e todas as pessoas têm uma besta dentro de si. Todos somos bestas de vez em quando. E pronto, há pessoas que são mais do que outras. Há alguma coisa que tu gostarias de... Se tivesses o poder para alterar alguma coisa, pronto, naquilo que é o nosso dia-a-dia ou aquilo que são os nossos pensamentos, alguma coisa que tu, para ti seria, não, isto para mim era acabar ou tinha que se mudar, tinha que se fazer de outra maneira? Não, eu tenho essas coisas todas muitas vezes ao dia, isto devia ser assim ou assado, mas eu não sou, nem pretendo ser o tipo de pessoa que diga isto tem que ser assim ou assado, porque há sempre perspectivas que eu que desconheço, estás a ver? E quando tens uma postura muito radical em relação a uma coisa, e eu sou assim no dia-a-dia, volto a dizer, tenho muitas certezas, mas são certezas que eu não partilho publicamente, são certezas que eu partilho com as pessoas com quem estou, com os meus amigos, com o meu marido, sou um bocado chata às vezes nas certezas que tenho, na teimosia que tenho, mas nada disso é público nem deve ser. Porque eu não estou no poder, eu confio em pessoas que estão lá, confio ou não confio, ou vamos escolhendo o menos mau das hipóteses que temos à nossa disposição e esperando que eles consigam chegar às melhores soluções para nós. Mas não há só uma solução boa para as coisas, não é? Há várias, depende da situação em que tu estás, quem és, onde vives, em que contexto vives, por isso as soluções eu acho que têm que ser sempre têm que ser revistas, têm que ser repensadas constantemente porque os contextos vão mudando e as coisas que são boas para um grupo de pessoas não é bom para outro, não é? Acho que em certas situações do nosso dia-a-dia há que sempre pensar ok, isto influencia-me na positiva para mim, mas e as pessoas à minha volta? Será que também vão ter o mesmo resultado? Pois é isso. Há coisas que, claro, que têm que ser assim, mas que são as tais conquistas são as coisas pelas quais tem que se lutar no dia-a-dia, não é? Claro, mulheres, homens, pretos, brancos, vermelhos, amarelos, o que seja, se quisermos dividir por cores, pobres, ricos, trans, todas essas identificações que existem, tudo isso, utopicamente... não havia necessidade não deveria haver de rótulos. Ou não tanto os rótulos, mas mais as diferenças que há de tratamento, de vida que cada uma destas pessoas tem. Claro, mas isso é uma utopia, não é? São as lutas que tem que haver. Isso é aquilo que eu te poderia dizer, isto tem que ser assim, mas isso não é assim só porque se quer. É uma coisa que é pensamento comum. Há que respeitar toda a gente. Assim pronto, é triste, mas tem que se... Ainda não chegámos lá. Para ti, enquanto membro de uma banda de rock, qual é que é a pior coisa que te podem fazer? Eu já entrevistei alguns músicos e muitas das questões muitos dos pontos que me dizem que são os piores normalmente é o catering. Eu já tive uma amiga minha da Madeira que disse que num concerto que deu num bar a alimentação que lhe deram foi alface com maionese. Pois isso depende, não devia depender, mas depende da banda em que estás, depende do músico que és, depende muito do dinheiro que há para o evento, às vezes depende só da comunicação que a banda faz, se tem uma agência que trate disso ou não, porque já me chegaram a dizer, mas vocês não têm nada, não mandaram o rider da hospitalidade, ou foi mandado e estava no documento errado e pronto, e é o suficiente para não te porem coisas. O catering de tudo não é o maior problema, é a parte melhor. Aliás, é ótimo para engordar quilos e quilos. Sim, porque depois no palco vão queimar essas gorduras todas. Não vamos nada. Estás doido? Quem é que consegue queimar a quantidade de comida que se consegue comer num catering se for boa? Depende também do que é que vão oferecer. Claro que se puserem um leitão ou algum prato assim antes de um concerto, Mas sabes que o catering é uma coisa que é pedida, ele não é oferecido. Sim. Tu dizes, quero isto no catering. Depois há coisas razoáveis, não é? Não vais para ali pedir, quero sushi. Claro, se me dessem era o que eu queria. Mas, um leitãozinho da bairrada. Um leitãozinho da bairrada, se não ia bem. Claro que ia bem. Mas, não, são as casas de banho.
Pois, porque em festival. é sempre aqueles partilhados, aqueles cubículos das obras. Pá, é porque eu, pronto, sento-me, né? Claro, E sim. como tenho que me sentar, se aquilo tiver tudo uma javardice à volta, é uma chatice. Sim, eu quando vou a festivais eu penso sempre, meu Deus, ainda bem. Pois, é isso. Felizmente eu não preciso de me sentar, meu Deus. Eu já para ir, pronto, aos urinóis e tudo mais, eu fico sempre em minha Nossa Senhora de Fátima. Eu já apanhei isto foi aqui, qual foi o último festival que eu fui? Foi, que tinha casa de banho assim nesse género, foi o Nós Alive, o ano passado. E eu fui à casa de banho e à minha frente estava um gajo que estava... isto é horrível de dizer. Mas Se calhar pensa bem se queres dizer isso. onde nós supostamente fazemos as nossas necessidades em pé, ele estava a utilizar essa água para molhar a cabeça. E eu fiquei, meu Deus, a narça que este gajo não deve ter às 15 da tarde. É constante, ela já vinha do dia anterior, Só pode... provavelmente. Tudo bem que estavam 30 e tal graus naquele dia. Os festivais de verão ano passado foi mesmo sobre uma brasa de calor. Eu lembro-me que quando eu fui ao Superbox Super Rock tivemos que ir para a parte das nações porque não pôde acontecer no Meco, por causa dos incêndios. Sim. Mesmo assim, para quem supostamente falava mal da acústica da Altice Arena, acho que melhoraram. Tive mais problemas na acústica da Sala Tejo do que propriamente na Altice Arena em si. Eu da Sala Tejo sei com os ouvidos a doer. Mas depois, na Altice Arena mesmo, para ver Foles, fiquei incrível. Também, não sei como, saí de lá com nódoas negras no corpo. Pois, estás a ver, nesse caso as casas de banho não são o pior. O pior são os problemas auditivos, como tu sais desses sítios, mas isso aí também somos nós que não nos protegemos. Sim. A minha namorada, por acaso, agora, pronto, ela trabalha na Baixa de Lisboa e por onde ela trabalha passam muitos elétricos, há muitas obras e ela muitas vezes não consegue ouvir os clientes. Então ela arranjou uma espécie de um círculo de borracha que chama-se loop, para meter no ouvido, e aquilo supostamente diminui os decibéis do barulho que entra para ti. E há versões daqueles em metal que é mesmo para os festivais. Eles até têm um adaptador de borracha que tu metes lá e são menos de 2 decibéis. Eu não conheço. Mas isso, em princípio, para mim não ia funcionar. Sabes que o problema depois é que, dependendo dos teus ouvidos... Sim, como tenho estes abanicos muito grandes... Mas isso estás a falar da parte de fora, mas a parte de... não, eu ouço muito bem. Eu consigo ouvir as coisas ao longe. Pronto, eu tenho eu perdi graves... não sei, no ouvido direito, bem, não perdi, já nasci sem eles, acho eu. Não é nada de demais, eu sei disto porque, por acaso, a certa altura da minha vida tive que trabalhar nos Correios e tínhamos que fazer exames auditivos e eu fiquei a saber que tinha uma... Nos Correios? Nos Correios, deve ser por causa do barulho de máquinas. Tens que estar bem para não acontecer acidentes, pois. Deve ser uma coisa assim. E eu fiz esse exame e fiquei a saber que do lado direito tenho uma perda nos graves, mas acho que é uma coisa genética. Não é nada que eu repare no meu dia-a-dia, mas a verdade é que eu em palco, ainda por cima toco baixo, não é só para chatear. Exato. Estou sempre a pedir mais. Não estás... vai fazer bem. Mas está não no dá para máximo. usar uma coisa qualquer só para isolar, porque provavelmente vou tirar as frequências que me interessam mais. Pois. Nunca aconteceu de estar a dizer mais, já está no máximo. Já aconteceu. É sempre um bocado, mas quando é que vamos arranjar mais? Não há mais. Não há. Porque às vezes não tem que ver com o dar mais ali, tem que ver com o tirar o que está à volta. Exato. Mas isso, em concertos tem que se lidar com isso. Olha, não estou a ouvir, mas vamos só continuar. Sim, está tudo bem, a vibe está boa, vamos continuar. Pois. O pessoal está todo ali a divertir-se, a banda não está a olhar para mim com cara de o que é que estás a fazer. Não, é mais o teu feeling do concerto é que é diferente. Quando não te ouves bem, quando está tudo uma grande confusão, chegas ao fim e ficas, olha, não sei, é difícil tu também divertires-te, curtires aquilo se estiveres com um som muito mau, mas às vezes acontece, tem que ver com a qualidade do material, com as particularidades do espaço, às vezes não há mesmo solução. Quando são aquelas tendas, é uma confusão. É uma grande... Aquelas tendas de coisas de... Semanas académicas. Sim. Isso pode ser muito complicado de fazer som. Sim, também tens o palco do Nós Alive. O palco do Nós Alive tem uma estrutura, assim, pronto, é bastante, em termos de estrutura, aquilo é gigante. Mas também faz lembrar um pouco essas tendas, não é? Em termos de dinâmica. É diferente. Eu quando digo das tendas, são as tendas quando tens tenda no sítio todo. Sim. Com o público, com tudo. Quando estás num sítio de cimento, em que o espaço é todo de cimento, ou uma coisa muito metálica, tudo isso tem influência. Sim, E depois de repente tens o público lá
e muda tudo. Quando estás a fazer som com aquilo vazio é uma coisa, de repente tens o público e aquilo muda tudo. Portanto, na hora do concerto é que tu sabes o que é que está a acontecer. Mas também isso nunca te impediu de te divertir nos concertos. Não, às vezes sim, às vezes é um esforço que tens que fazer para ultrapassar esse problema. Mas pronto, acho que é daqueles momentos em que uma pessoa tem que mesmo dizer, é lidar. Sim, que não me posso ir embora. Pelo menos agora não. Não vais estar no meio do concerto, pá, pessoal, não dá, pá, desculpa. Não. Divirtam-se. Não, se estiver muito alto, sim, quer dizer, se aquilo for ao ponto de ensurdecer, ninguém tem que aguentar isso, não é? Há algum projeto agora planeado para o futuro? Agora que estamos a chegar ao final da nossa conversa, há sempre aquela pergunta, o que é que vais fazer, o que é que o teu futuro tem guardado para ti? Eu não sei o que é que o meu futuro tem guardado para mim, mas o que eu espero... É trabalho. É trabalho. Tenho para breve uma exposição. Isso é um futuro que eu sei o que é que me reserva. A não ser que alguma coisa corra muito mal, que, sei lá, que alguma coisa exploda. Pá, esperemos que mas não. em princípio... Olha lá que isto é madeira mesmo. É madeira a sério, podes meter. Em princípio é isso. Tenho uma exposição em abril, em Sintra, e com a qual estou muito feliz. E espero que para a frente venham mais. E pronto, e temos discos para fazer, temos uma pessoa nova na banda, ainda não experimentámos fazer música juntos, e por isso esse é o próximo grande desafio, e está para muito breve. Vamos fazer isso numa residência em maio, e é isso, é só continuar a viver e a gostar de viver. Olha, muito obrigado por esta conversa. Obrigada. E bem, eu agora fiquei um bocadinho ansioso de ouvir esse novo álbum que saia para breve, por favor. Também eu estou ansiosa mais pela parte de fazer o disco do que ouvi-lo, porque essa parte agora vai ser mesmo um grande desafio, não é? Nós estamos muito habituados a fazer as coisas de uma maneira. E agora entrou uma nova pessoa e um novo estilo. Mas sim, possivelmente... pode ser bom. Eu acho que vai ser muito bom porque vamos poder renovar mesmo. Agora o que é que as pessoas vão sentir em relação a isso já é outra questão. Mas também tenho que dizer, e isto não tem nada de arrogância, nem de desprezo por quem nos segue, pelo contrário, felizmente temos muita sorte com o público que temos, e isto é mais uma daquelas coisas que nós repetimos, mas é porque é mesmo verdade. Acho que as pessoas estão muito connosco e estão sempre muito braços abertos para aquilo que nós temos para dar. Mas aquilo que nós temos para dar tem que ser honesto também para isso continuar a acontecer. Então, o modo como as pessoas vão receber é com elas. Esperemos que continuem a gostar, mas nós vamos fazer a coisa como sempre fizemos, que é para nós. Não é para nós no sentido fechado de não quero saber. Nós temos que gostar para que as outras pessoas possam gostar. Não, é só isso. Por isso o que vier, virá. Exato. E nós, pronto, estamos aqui para lidar com isso. E continuarão com esse crescimento, porque lá está, é uma etapa natural. Sim, não sei se ela é natural, mas é a etapa que temos. É a etapa com que nós nos deparamos e é como é, e acho que fizemos as nossas escolhas o melhor que conseguimos e o melhor que pudemos, e acho que são escolhas felizes. Agora é só ver o que é que vai acontecer. Esperemos, o futuro dirá. Exato. Muito obrigado mais uma vez pela conversa. Obrigado por terem ficado desse lado até ao fim. Pela primeira vez este podcast tem um patrocinador. É verdade. Um especial obrigado a todos vocês por tornarem isto um prazer enorme. Já sabem, partilhem este episódio, mandem mensagem, sigam o podcast nas redes sociais, estão mais do que à vontade. Até ao próximo episódio, pessoal.